E aí galera, tudo bem? Bom, estamos finalizando o livro de Gênesis, vamos ler agora Gênesis 49 e 50, finalizamos já Mateus, agora estamos continuando lendo Salmos e Marcos agora. Então, Gênesis 49, verso 8 a 10 diz o seguinte: Judá, seus irmãos, o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Aqui Jacó está nos finalmente, né, indo para a glória, quase a sua morte, e ele começa a profetizar sobre os filhos, né? E aqui tem alguns pontos importantes, porque na profecia ele já começa a determinar como vai ser as tribos de cada um dos filhos, lembrando que José não tinha uma tribo, não, na verdade não teve uma tribo de José, mas uma tribo de Efraim e uma tribo de Manassés, que são os filhos de José, ao qual Jacó inverte as mãos para abençoar os filhos de José, né? E aqui ele começa a profetizar sobre Judá, o filho dele, ao qual dele permanecerá o cetro, ou seja, a governança, poder, o domínio, dele virá aquele a quem pertence e obedecerão todas as nações, Jesus Cristo. Então aqui já está um prenúncio da vinda de Jesus. Depois temos em Gênesis 50, verso 15 a 17, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Aqui nós vemos novamente os irmãos de José rancorosos. Eles não conseguiram absorver bem o perdão de José, porque o coração deles é diferente do coração de José. José já havia perdoado e pediu inclusive para eles não discutirem no caminho, lá quando eles estavam indo ainda falar com o pai e buscar Benjamim, aliás, buscar o pai, né? E José fala: não vão discutindo pelo caminho. E aqui eles ainda contam algo que não relata na Bíblia, onde o pai teria dito isso. Não relata Jacó dizendo isso. Então isso pode ser algo que mais uma vez eles tramam, eles mentem. Lembrando, eu e você somos os irmãos de José. Jesus é José. E nós temos aqui José chora. Por que José chora? Porque era algo que ele já tinha passado por cima e os irmãos estão trazendo à tona novamente. Queridos, às vezes nós somos assim. Às vezes já fomos perdoados. Nós insistimos em relembrar a nós mesmos os nossos erros. E isso entristece o coração daqueles que nos perdoaram, como entristece o nosso quando nós perdoamos e a pessoa continua insistindo em exigir um perdão que já foi entregue. Queridos, Jesus nos perdoou. A partir do momento que nós arrependemos de nossos pecados, ele nos perdoou. E a palavra diz que ele joga no mar do esquecimento, onde ele jamais relembra. Então, queridos, lembrem, Jesus nos perdoa. Qualquer erro meu e seu, ao qual nós confessamos os nossos erros, Jesus já nos perdoou. E aí nós temos Salmos 25:14 dizendo: o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. A única forma de conhecermos os segredos de Deus, de Jesus, é temendo ao Senhor.
O salmista diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso faz conhecer a aliança, a promessa, aquilo que Deus tem para nós, que está nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, a qual nós estamos lendo durante o ano. Então é importantíssimo entendermos, temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é no sentido de termos medo de uma punição, mas é temer no sentido do respeito, do reconhecimento da glória, do poder, da majestade de Deus. Quando uma pessoa chega perto de um presidente, de um rei, ele não teme a sua morte, mas ele teme por causa da grandeza. Ele se sente desconcertado, ele se sente sem chão, sem lugar, porque tamanha é a glória, a majestade do rei. Assim deve ser diante de Deus. E em Marcos capítulo 5, versos 7 a 10, diz o seguinte: e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aqui nós vemos Jesus indo com os discípulos e uma multidão sempre seguindo, mas eles indo e param numa cidade dos Gadarenos, onde tem um homem, algumas versões trazem 2 homens possessos. Alguns evangelhos trazem 2 homens possessos por demônios. E alguns evangelhos falam que quando eles viram Jesus, eles falaram: vem nos atormentar antes do tempo. Aqui não tem essa parte. Vem nos atormentar antes do tempo, mas vieste para nos atormentar, imploro para não nos atormentar. Por quê? Satanás e todos os seus anjos malignos já estão derrotados, já há uma sentença e uma condenação para eles. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e disse: está consumado, Jesus já determinou o apocalipse, já determinou tudo o que aconteceria durante o mundo, todas as eras, todos os tempos, todos os anos, já está determinado. Jesus determinou isso. Satanás sabe que em nenhum momento ele será atormentado num lago de fogo e enxofre, assim a palavra diz. E esses demônios sabiam quem era Jesus. Queridos, por que então Jesus não destruiu os demônios, não lançou eles para fora, não tirou eles da cidade? Por que Jesus permite eles irem para uma manada de porcos, caírem num precipício para continuarem na região? Porque ainda não era chegado o tempo da destruição deles. É necessário que tudo aconteça. Martinho Lutero diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, ou seja, está sob o domínio e o controle de Deus. Deus afrouxa ou não a coleira. Ele faz o que Deus manda e determina. E já existe em Apocalipse e está consumado o que irá acontecer, a ira de Deus sobre toda a humanidade, por causa do pecado do homem que muito se multiplica. Eu e você temos a oportunidade diariamente de nos arrependermos e permitirmos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Caso contrário, se Jesus não pagar pelo meu pecado ou pelo seu pecado, eu e você teremos que pagar pelos nossos pecados. Alguém tem que pagar pelo pecado. Então, se não foi Jesus que pagou o seu pecado ou os seus pecados, como os meus pecados, então um dia eu e você teremos que pagar por ele no lago de chofre, fogo e enxofre, e muito ranger de dentes, e é um sofrimento eterno. Assim Apocalipse relata a ira de Deus. Queridos, até mesmo na ira de Deus, o amor de Deus é manifestado. Até mesmo na ira de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então há tempo, Deus te ama, Jesus morreu para mim e por você. Dá tempo, mas vai chegar um dia em onde a justiça irá se cumprir. É a mesma coisa de você chegar para um juiz e virar para ele e falar assim: juiz, absolva esse aí, ó, que estuprou, matou, roubou, extorquiu, corrompeu. Absolve ele, porque afinal de contas
ele também é ser humano. Não funciona assim. Hoje, Jesus é o nosso advogado, a palavra de Deus diz. Mas vai chegar um dia em que Jesus será o nosso justo juiz. E ele irá, sim, condenar este mundo. Fique com Deus. Amanhã é dia 27.